Quando eu subi esse degrau, os meus olhos estavam fechados. Como eu subi se eu não tinha luz para ver? Eu tinha. A Bíblia fala de uma série de termos ligados à luz e trevas. Muitas vezes até usando o símbolo de dia e de noite. Quando ela fala usando esses termos, às vezes ela está se referindo a um tipo de símbolo. Um símbolo do conhecimento. Você sabe quem estou aqui, né? Mesmo sem me ver. Mesmo tendo passado um bom tempo sem me ouvir, você sabia que eu estava aqui, não sabia? Ou ao menos desconfiava, não é mesmo? Se você creu que eu estava aqui, você estava certo. Mas se você me viu aqui, eu me pergunto, se você me viu, na verdade, eu gostaria de saber em que sentido você me viu. Você me viu num momento, mas em outro momento não me viu. Eu me escondi. Como você poderia me ver se eu estava escondido? Esta é a realidade. Me inclui. Não somente eu. E independe da minha vontade, pelo menos em alguns níveis. Há coisas que eu posso determinar na realidade. Como, por exemplo, se eu vou estar aqui, isso vai depender da minha decisão. Agora, se eu vou estar aqui, isso também vai depender da minha decisão. O futuro é fruto da minha decisão. Algumas coisas, na realidade, eu consigo manipular com alguma facilidade, outras não. Por exemplo, esse degrau aqui, eu não consigo tirar ele do caminho tão facilmente. Ele existe, quer eu saiba que ele existe, quer não. Há outros objetos que eu não estou ciente e que ainda assim existem. Tem diversas coisas lá fora, outras coisas que eu estou começando a notar ali e eu não estava pensando nelas, olhando pela janela, outros objetos que existem, eu sei que existem, porém não é porque eu soube que eles passaram a existir e que eu não determinei a existência. Há uma separação, então, entre a realidade e o meu conhecimento da realidade. A realidade, ela é assim, quer eu saiba, quer não, ela é o que ela é. O meu conhecimento representa a realidade. Se for um conhecimento verdadeiro, será um conhecimento muito coerente com a realidade. A palavra verdade é usada às vezes para se referir à realidade e às vezes ao conhecimento. No caso da analogia usada em algumas parábolas de Jesus, esse simbolismo, a luz representa o conhecimento, enquanto a realidade em si é simplesmente os objetos comuns, que são iluminados, que são perceptíveis
pela luz. Vocês estão vendo aqueles pilares? Aqueles pilares nós não estamos tocando. Como nós sabemos que eles existem? Nós sabemos porque há uma luz que está indo até eles e sendo refletida neles e vindo parar na câmera e nos meus olhos. A luz é um bom símbolo para o conhecimento, porque assim como eu posso não saber de uma determinada porção da realidade, como por exemplo esse degrau, eu poderia, com os olhos fechados, tropeçar nele. Quem tem a luz não tropeça. Jesus era a luz do meio-dia. Ele era a luz do mundo. Enquanto ele estava no mundo, ele era a fonte do conhecimento verdadeiro, que representa a realidade. A luz serve para tornar a realidade perceptível, assim como o conhecimento. Eu tinha um conhecimento na mente que me fez, quando eu passei aqui, no começo do vídeo, não tropeçar. Eu estava com os olhos carnais do corpo, da carne, fechados, mas eu estava com os meus olhos espirituais como a luz. Eu estava vendo aonde ia tropeçar. Que é o olho? Ele é a lâmpada do corpo. Ele ilumina o corpo. Ele faz com que todo o corpo se mova em coerência da realidade. Sem o olho e os demais sentidos, uma pessoa teria uma tendência a ficar perdida e a não interagir bem com a realidade, a não saber da verdade, realidade. E a verdade e a realidade tem um probleminha. Quer você saiba, quer não, ela existe. E se você fizer algo que vai te fazer tropeçar, não é porque você não sabe que você não vai tropeçar. E você vai ser recompensado pela realidade, quer saiba, quer não. Se você não sabe da realidade, como você vai evitar de cair? Como você vai evitar de tropeçar? Como você vai evitar de ficar preso? Se você souber a realidade ela te libertará. Se você souber da verdade, essa verdade te libertará. Existe o conhecimento verdadeiro e a ignorância. A ignorância pode ser simbolizada, então, pela escuridão, porque, afinal de contas, luz é símbolo de conhecimento. Mesmo que você ache que isso é um mero palpite, na verdade, a associação já é muito antiga. O termo aluno, segundo eu ouvi, significaria ausente de luz. Iluminado, alguém que teve alguma revelação, que descobriu algum conhecimento importante. Quem está sem um conhecimento está na ignorância, está na escuridão. Mas escuridão lembra a palavra trevas, que é usada na Bíblia. Jesus usou esse termo. Se você tem a luz, você tem uma facilidade em fazer as coisas certas com relação à realidade. Se você ignora, você talvez tropece na realidade.
As trevas podem ser sim da escuridão, pode ser um outro termo para a escuridão, para a ignorância, mas eu gostaria de associar a um outro termo, ao conhecimento falso. E eu tenho uma razão para isso. Jesus falou num dos seus ensinos: se a luz que em ti há são trevas, quão grandes são tais trevas? Basicamente, Jesus estava falando: se o conhecimento que você tem como verdadeiro é falso, que grande falsidade, que grande mentira. Ou então, assumindo que trevas se associa à ignorância, seria uma coisa assim: que ignorância se você achou que estava certo e estava errado. É isso que eu acredito. Tem mais trechos em que ele usa essa simbologia. Ele falava com o termo de luz e trevas com certa frequência. Se você tiver a luz, você vai fazer obras corretas com a realidade. Se você não tem a luz, você pode fazer coisas incoerentes com a realidade, loucas, tolas. Chamemos de tolo, ao contrário de sábio, alguém que tem um conhecimento falso. O sábio, alguém que tem um conhecimento verdadeiro. Se você fizer obras más, porque está nas trevas, você pode, considerando essas obras más, ao ver a luz, vir para a luz. Porém, o que está na Bíblia? Está escrito que pessoas, vendo a luz, não quiseram vir para a luz porque suas obras eram más. Eles gostavam tanto das suas obras e fizeram tantas obras más que se envergonharam do conhecimento verdadeiro, porque o conhecimento verdadeiro estava dizendo que o que eles estavam fazendo era errado. Eu quero que vocês percebam isso. Jesus nos deu um avançado ensino lógico, a base de um sistema de conhecimento, de uma lógica de conhecimento, luz e trevas. O olho seria símbolo do nosso mecanismo para absorver conhecimento. Ele é a lâmpada, aquilo que deve iluminar o nosso interior, fazer com que nós tenhamos a luz, a representação da verdade, da realidade. É preciso tomar muito cuidado porque o termo verdade pode representar tanto realidade quanto conhecimento. Faz sentido o símbolo da luz e das trevas para você? Se você está nas trevas, como disse Jesus, você tropeça. Mas quem está diante da luz enxerga e não tropeça com tanta facilidade, isso é natural. Jesus, aonde ele estava, era dia. Aonde ele estava, era o meio-dia. Quando ele estava no lugar, ele iluminava. Está escrito que os povos que estavam nas trevas viram uma grande luz. Jesus estava pregando, Jesus estava passando no meio de um reino cheio de mentiras, de ignorância. Ele estava ensinando e eles viram uma luz. Eles receberam o conhecimento. É uma linguagem poética. Jesus é a luz, porque ele detém o conhecimento. Ele tem a luz dentro de si, o conhecimento dentro de si. Assim o sendo,
nos iluminar, pode nos ensinar coisas profundas que nem mesmo os nossos sábios sabem. Jesus merece adoração, reconhecimento por uma série de grandes obras. E hoje eu estou propondo que vocês acrescentem esse conhecimento de que Jesus era e é um grandioso mestre da lógica. A verdade é que quem está nas trevas não consegue entender a luz, porque quem crê numa mentira não consegue entender o conhecimento verdadeiro. Saiba a verdade. Saiba a verdade. Busque a luz. Busque o conhecimento verdadeiro. Qual? Todo. Se não houver nenhuma mentira dentro da sua mente, você vai andar com perfeita coerência com o mundo, se você seguir de acordo com esse conhecimento. Se você for uma criatura das trevas, você será um ser amante da mentira, amante da ignorância, do ocultismo, da escuridão, da ausência de luz, de informação. Se você quer se manter oculto, você vai amar as trevas. Mas o que seria trevas? Nós temos a luz e a ausência de luz. O que seria trevas? Trevas, um bom representante do mundo físico, seria como uma distorção da luz, algo como uma miragem, algo como as sombras no escuro, que parecem vultos, que parecem alguma coisa, e não são. São quando os nossos olhos estão tão ruins, mas tão ruins, que o nosso ser se torna enganado. Nós vemos uma coisa que não é real. Isso porque os nossos olhos, nosso mecanismo de buscar conhecimento está errado. Se nós tivéssemos um mecanismo infalível, nós não teríamos nenhuma mentira dentro de nós. Ninguém nunca nos enganaria. Portanto, busque consertar a sua fé. Saiba a verdade. Busque mais verdade. Busque mais conhecimento. Busque mais. Já me disseram que a palavra fé significa que é verdade. Se significa que é verdade, seria um representante da realidade. Seria um outro nome para conhecimento. É preciso ter muito conhecimento para pregar? Não. É preciso muito conhecimento para ensinar algo? Não. Por quê? Porque você só precisa saber uma informação verdadeira para passar essa informação para outros. Você não precisa saber de tudo. Você não precisa saber de todas as coisas. Você não precisa ser um grande teólogo. Você não precisa ser um grande biólogo. Você não precisa ser um grande geólogo. Você não precisa ser um grande psicólogo. Mas você precisa. Não dessas coisas para ensinar. Você precisa saber uma coisa de verdade. E você precisa saber de verdade. Porque não vai adiantar nada você ter.
diplomas, títulos, reconhecimento, popularidade, todo mundo acreditar no que você fala, se na verdade você for um cego, guia de cego. A simbologia se mantém. Uma pessoa que não sabe da verdade, às vezes guia outras pessoas como se soubesse, mas não sabe, não consegue enxergar direito. Meu conselho é: busque a luz, busque o conhecimento, busque um esforço, pague por ela, dedique-se a ela, invista o seu tempo nela. Ela pode salvar sua vida, porque há pessoas que não veem e que caem na prova. Lembre-se disso. A luz se opõe às trevas, e as trevas não conseguem entender. Mas a luz resplandece nas trevas. O conhecimento verdadeiro é exaltável diante do falso. Se a luz que em ti há são trevas, quão grandes das trevas. Se você está enganado, que mentira tão forte que até te enganou. Ou se você achava que estava certo e não estava, que absurdo, que erro grave. Não era um pouco de ignorância que você tinha, se você acreditou que estava certo e não estava, que erro grave, que erro grave. Eu gostaria que vocês, quando lessem a Bíblia, porque há muitos trechos que falam sobre, em especial parábolas de Jesus, falas de Jesus, vocês tentassem associar luz a conhecimento verdadeiro e trevas, até mesmo dia e noite, a conhecimento falso. E trevas também podemos significar ignorância. Eu desejo a vocês um bom dia. Eu espero que já seja dia para vocês, que vocês tenham recebido essa luz e que vocês já tenham um conhecimento para os iluminar, uma percepção de como a realidade funciona. E de fato, vocês tenham começado a assistir de noite, mas agora já seja dia para vocês. Deus abençoe. Eu agradeço por terem assistido esse vídeo. Meu nome é José Luiz Pereira Correia Rocha e estarei ensinando outros tópicos de vez em quando, tanto no YouTube quanto em DVDs. Esta é a minha igreja. Na verdade, é um salão de festas. E vocês são os que me ouvem. Ninguém prudente pega uma luz e esconde ela debaixo de uma mesa, mas coloca em um lugar alto, onde todos possam ver.
Ninguém consegue esconder uma cidade em cima de um monte. Aonde deveria estar o conhecimento sobre Deus? Onde deveria estar o conhecimento, e não as bobagens, e não os pecados? Onde deveria estar o conhecimento? Numa igrejinha? Num cantinho? Não. Deveria estar nos montes, com os reis, com os famosos, com os sábios, com a TV, nos locais onde todo mundo pudesse ter acesso, onde todo mundo pudesse ver, onde todo mundo pudesse perceber, todo mundo pudesse entender. Esse é o meu conselho para todos os evangelistas e todos aqueles que amam o conhecimento. Devo dizer que às vezes parece que nós, pregadores, não temos inteligência para pregar, não temos inteligência para fazer um trabalho direito e fazer com que todos saibam. E eu aconselho que vocês ajudem uns aos outros, inclusive a mim. Eu estou tentando ajudá-los hoje. Eu peço a todos, valorizem o conhecimento e ajudem o conhecimento a ficar bem fácil de ser acessado, visto, lido por todos. Que assim seja.